é exatamente aqui, no século II a.C., que começa uma cadeia de eventos imensa que nos levará diretamente para a queda do Império Romano. E começa com uma onda migratória de vários povos das geladas terras do extremo norte da Europa. Povos que foram chamados de germânicos. Os germânicos por milhares de anos viveram na imensa península da Escandinávia, lugar onde poucos animais são capazes de sobreviver, ou poucas plantas são capazes de nascer, onde o frio de menos 30 graus pode te matar em minutos, onde batalhas e guerras aconteciam no meio da neve que cobria toda aquela terra, e onde acontecia o inverno mais terrível e avassalador de todo o planeta. E foi nesse cenário terrível que provavelmente teria extinguido qualquer povo da terra que os germânicos foram forjados. Porém, agora no início do século II a.C., várias tribos do norte começaram a migrar em direção ao sul. E quando chegaram na que hoje é a Alemanha, viram uma terra que eles chamaram de divina. Árvores verdes cobriam toda a paisagem, a terra dava frutos que eles jamais nem sequer tinham imaginado existir. E tinha mais uma coisa, os povos que lá já viviam eram fracos demais. Acostumados com uma boa terra e tribos mais pacíficas, aqueles povos não eram tão endurecidos quanto os germânicos. E assim, foram todos massacrados por mãos nórdicas. Muitos morreram em batalhas, vendo um inimigo que jamais tinham encontrado antes. Um inimigo que lutava como animais, com uma raiva que eles nunca tinham visto. Porém, nos séculos que se seguiram, um desses povos germânicos se destacou. Teve seu nome marcado na história e é lembrado até hoje. E no futuro, seria um dos principais responsáveis pela queda do Império de Roma. E o nome desse povo ficou conhecido como Godos. Eles migraram da Escandinávia por volta do 1º século depois de Cristo. Atravessando o Mar Báltico, eles pararam na terra que hoje é a Polônia, e aquela terra eles chamaram de Gotskanda. Os godos eram um dos vários povos que viviam nas terras congeladas do norte, e ainda vivendo lá, ouviram muitas histórias das maravilhas encontradas nas terras mais ao sul, e sob o comando do seu atual rei, Berig, os godos decidiram arriscar. Viviam em uma terra miserável, e aquelas histórias que eles ouviam prometia tudo o que os godos sempre desejaram. Berig, então, comandou navios godos até que desembarcaram no norte da Polônia. Só que quando chegaram lá, descobriram que aquelas terras não estavam desocupadas. Muitos outros germânicos já haviam passado por ali, e alguns já tinham até dominado aquela região. E como descobririam mais pra frente, eles tinham acabado de pisar em uma terra que os romanos nomearam de Germânia. Após anos de viagem cruzando o mar gelado do Báltico, os godos lutaram como puderam contra o povo chamado Rujo, um outro povo germânico. A batalha foi rápida e devastadora, e sob o comando do rei Berig, eles venceram e construíram seu primeiro assentamento. Mas é claro, essa não foi a única batalha que eles tiveram contra os seus próprios irmãos germânicos. A Germânia, desde as primeiras migrações do século II a.C., tinha se tornado uma arena de guerra constante, onde os germânicos todos se matavam entre si. Por milhares de anos, as terras do norte se transformaram aqueles homens em guerreiros brutais, que dizimariam qualquer coisa que fosse uma ameaça para eles. E foi assim que toda essa imensa região se transformou em um cenário de guerra até mesmo pior que a própria Escandinávia, do qual o próprio Império Romano desistiu de conquistar. Por algumas décadas, eles se mantiveram naquela região. Uma linhagem de 5 reis havia passado e comandado os godos durante esse tempo, porém, com as condições melhorando, tendo agora mais comida, mais recursos em geral, a população goda começou a aumentar, e aquela região já não mais comportava o tamanho que eles tinham se tornado. E sob o comando do rei Filimer, ele decidiu que era tempo dos godos migrarem mais uma vez. Por isso Filimer comandou uma grande migração mais uma vez. Eles deixariam seus assentamentos e partiram em direção a leste, para fora da Germânia. Durante esse longo caminho, os godos enfrentaram um terrível tempo de guerra. Primeiro contra germânicos, que ferozmente tentaram destruí-los, mas em grandes batalhas eles venceram um por um. E depois de cruzar o rio Vístula, que era o fim da Germânia, enfrentaram várias outras tribos indígenas, que lá viviam há muito tempo. Mas como fizeram com os germânicos que se colocavam em seu caminho, eles exterminaram uma por uma. Cada vez mais a leste, seguiram em direção à atual Bielorrússia, até chegarem enfim no norte da atual Ucrânia, agora já muito distantes da Germânia. Durante os anos que se passaram, os godos foram criando vários assentamentos improvisados, continuando migrando em direção a leste cada vez mais ao sul. E por isso, nunca chegaram a construir as suas próprias cidades. Tudo tinha que ser de custo muito baixo, já que deixariam tudo isso para trás em alguns meses. Agora, por que eles continuaram migrando? Já tinham encontrado boas terras, longe do caos da Germânia? Bom, isso na verdade foi uma estratégia dos reis godos, que tentavam encontrar uma forma de trazer mais riquezas ao seu povo.
Durante o período que eles ficaram na Germânia, viram como muitas outras tribos estavam enriquecendo rapidamente, tornavam-se extremamente fortes. Cidades germânicas eram construídas por todo canto naquela região. Então, eles descobriram como isso estava acontecendo. As tribos germânicas, desde que chegaram no continente europeu há mais de 3 séculos atrás, se especializaram em uma forma de ganhar dinheiro: os saques. Aquelas tribos que desciam mais ao sul deram de cara com uma imensa muralha que cobria a paisagem, e quando se aproximaram, viram soldados usando armas que eles nunca tinham visto, vestindo armaduras extremamente fortificadas, com grandes capas vermelhas que marcavam a clara presença de um romano. Não havia sequer um lugar para qual eles caminhassem que não houvesse Roma. Eles sabiam que se entrassem em combate direto com o Império, seriam dizimados. Roma nessa época já tinha destruído muitos impérios, conquistado regiões em 3 continentes diferentes, enquanto os germânicos eram só pequenas tribos. Porém, eles descobriram uma forma de enriquecer com a presença de Roma. Nas fronteiras do Império, distante da capital, havia muitas pequenas cidades, muito pobres comparado com a cidade de Roma, mas extremamente ricas, para os germânicos que vinham de terras onde nada havia. Então, começaram a saqueá-las. Com pouca segurança do Império, os germânicos invadiam aquelas cidades, assassinavam toda a presença romana que havia lá dentro. Muitas vezes dizimavam de forma brutal todos que viviam na cidade. De guerreiros a crianças, os germânicos assassinavam e faziam questão de mostrar o caos que eles haviam instaurado. Assim, os godos, vendo isso, decidiram fazer exatamente a mesma coisa. Porém, a fronteira oeste do Império já era por inteira dominada. Lá era a morada das primeiras tribos germânicas que chegaram na Europa. Então, decidiram seguir a leste, onde, como apostaram os reis godos, encontrariam terras extremamente ricas, perfeitas para que atacassem. Os anos continuaram se passando, e os godos, agora por volta do ano 196, tinham atravessado a região da Dácia. Lá, assim como fizeram com vários outros, os godos venceram os carpos e os sármatas, 2 povos que viviam naquela região. Os godos já estavam muito mais fortes do que quando deixaram a Polônia, há mais de 100 anos atrás. Seus exércitos estavam muito mais organizados, divididos por vários generais de guerra que lutavam comandando cada um a sua tropa. Usavam frâmias, uma antiga arma germânica, muito barata de fabricar, mas extremamente mortal, junto de escudos fortificados capazes de defender quase qualquer ataque. Os godos há muito já tinham deixado de ser uma pequena tribo, se tornando uma poderosa força de guerra. Porém, nesse mesmo ano, eles deram de frente com um inimigo que somente ouviram por histórias, e essas histórias eram monstruosas. Era a força do Império Romano. Assim que venceram seus inimigos na Dácia, os godos avistaram logo à sua frente uma gigantesca legião de romanos, armados com os melhores metais que havia, com armaduras quase impenetráveis e de um tamanho maior do que cidades inteiras. Ninguém nunca soube exatamente o que aconteceu ali, mas a única coisa que se sabe é que algo naquele dia evitou com que o povo godo fosse por inteiro destruído. Também o que mais se sabe é que 12 anos depois, alguns nomes godos apareceram em lista de soldados romanos, trabalhando na fronteira da Dácia. Então, talvez, para salvar a sua tribo, o rei godo tenha oferecido guerreiros ao Império, em troca de que pudessem seguir o seu caminho. Mas a verdade é que aquela região, a Dácia, jamais sairia dos olhos dos godos. Lá, eles viram riquezas que nunca sequer imaginaram existir. Quilos de ouro eram carregados de várias minas para dentro da cidade, e pela primeira vez, viram o que era uma cidade romana. Fóruns, anfiteatros, termas e vários templos foram construídos por toda a cidade. Aquela era uma clara visão do velho mundo, chegando pela primeira vez nas portas do novo mundo que Roma criou consigo. Agora, algumas décadas depois do seu encontro com Roma, os godos chegaram ao norte do Mar Negro. Até aqui, os godos foram um povo sem terra, migraram cruzando por mais de metade da Europa, mas desde a sua chegada na Dácia, sua mente tinha mudado por inteiro, e foi exatamente aqui, já no século III, que os godos começaram a conquista do seu próprio território. Ao norte do Mar Negro, os godos conquistaram rapidamente uma imensa região, parte desocupada, que eles apenas construíram seus assentamentos, já outras geraram muitas guerras, que na maioria, os godos saíram vitoriosos. E agora, desde a Polônia, os godos tinham mais uma vez uma terra. E com aquele antigo plano, levados pelos reis de geração em geração, eles começaram a saquear as pequenas cidades do Império Romano. Diferente da Dácia, que era uma importante cidade romana, extremamente protegida, as cidades ao redor do Mar Negro estavam quase no fim do Império. E eram exatamente nessas cidades, muito menos protegidas, que os godos conseguiram formar a sua riqueza. E o primeiro desses ataques aconteceu no ano de 238 d.C., quando os godos saquearam a cidade de Ístria.
Um ataque germânico sempre é uma cena assustadora para a cidade atacada. Diferente dos romanos, dos gregos ou dos persas, os godos não faziam cercos, não avisavam a batalha, eles simplesmente não tinham uma lógica de guerra que aquelas cidades conseguissem decifrar. Como animais, eles corriam em direção às muralhas da cidade e em enxurradas invadiam os portões, pulavam os muros e, quando se davam conta, os godos já tinham destruído tudo. Bestas rugiam nas ruas, caçando cada pessoa que eles vissem. Os que sobreviviam eram aqueles que deixavam as suas cidades, porque os que ficavam eram encurralados e mortos, presos dentro de suas próprias muralhas. Assim agiam os germânicos. As paredes das muralhas estavam destruídas, os edifícios todos em chamas, milhares de pessoas espalhadas pelo chão e todo o tesouro daquela cidade saqueado pelos godos. Roma, que ficou sabendo do ataque dentro do seu próprio império, enviou algumas poucas tropas que esperavam do lado de fora da cidade. Roma estava propondo um acordo de paz. Os godos iriam receber uma boa quantia em subsídios anuais se retirassem as suas tropas e libertassem os poucos prisioneiros que ainda tinham sobrado. Os godos, é claro, aceitaram e se retiraram da cidade. Mas isso mostra algo muito mais interessante do que a gente percebe à primeira vista. Roma era um imenso império, tinha tropas que podiam devastar nações inteiras. Por que um império tão poderoso iria oferecer um acordo de paz para uma pequena tribo de germânicos? Porque nem mesmo tentaram lutar. Bom, isso porque Roma estava muito mais fraca do que todos de fora do Império podiam imaginar. Além de Roma ter perdido um imenso território para a Pérsia, em uma grande guerra que acontecia exatamente nesse momento no Oriente, a política interna romana estava um completo caos. Exatamente o ano 238 d.C. foi tão caótico na política romana que ficou conhecido como o ano dos 6 imperadores, onde 6 imperadores governaram o Império em menos de 12 meses. E nos próximos 50 anos, Roma teria mais de 20 imperadores diferentes. A verdade é que Roma estava completamente enfraquecida, e foi exatamente aqui, quando o rei Godo olhou de cima das altas muralhas de Ístria, vendo somente uma pequena tropa de romanos, incapaz até mesmo de defender a si próprios, que ele percebeu que algo de errado estava acontecendo com Roma, e eles poderiam se aproveitar disso. Foi assim que os godos começaram uma imensa sequência de saques cada vez mais adentro do Império. Alguns anos depois, em 249, os godos saquearam a cidade de Marcianópolis e a devastaram por inteiro. Só que com a chegada da noite, diferente de Ístria, nenhum apoio de Roma jamais apareceu. E sentindo a fraqueza do Império, seguiram ainda mais adentro e agora fariam um ataque ordenado, de forma que nenhum outro germânico jamais tinha ousado fazer. Os godos se dividiram em 2 colunas de ataque, que saqueariam as cidades na mesma hora. A primeira coluna, com mais de 70 mil guerreiros, foi enviada para a cidade de Nicópolis, sob o comando do general godo Sniva, enquanto a segunda coluna, com por volta de 20 mil guerreiros, foi enviada para a cidade de Marcianópolis, já sob o comando do general Argaif. Essas 2 cidades já não eram mais pequenas vilas existindo nos cantos do Império, mas sim eram importantes cidades dentro de províncias romanas, o que significava que quando os godos chegaram nelas, deram de cara com grandes muralhas e uma defesa muito mais poderosa do que todas as que eles já tinham enfrentado. Mas também, os godos estavam muito mais fortes do que em qualquer outro momento da sua história. Os godos de Argaif pressionavam as muralhas da cidade com ataques terríveis, mostrando a Marcianópolis que restava apenas alguns passos para que conseguissem invadir. Porém, já a primeira coluna, as coisas já não iam tão bem. Sniva já havia feito um cerco muito organizado ao redor da cidade. As muralhas estavam se enfraquecendo, os portões quase sendo abertos, e o exército daquela cidade via o fim à sua frente. Só que no último minuto, quase entrando na cidade, a cor da paisagem distante muda. Os godos que olharam para trás, ouvindo tambores e gritos de guerra que ecoavam por todo aquele lugar, viram o que era antes, um imenso gramado esverdeado, agora se preenchendo por vermelho. Roma ficou sabendo do ataque que acontecia ao seu império. Aqueles ataques que os godos fizeram durante todos esses anos chegou ao trono imperial. E então, o próprio imperador Décio disse que resolveria isso de uma vez por todas e caçaria cada godo que respirasse naquela região. Assim, um oceano de soldados romanos marchou em direção aos que atacavam Nicópolis. Os soldados godos correram para avisar o seu general. Eles, embora tivessem vencido muitas cidades, dizimado vários povos e vencidos muitos outros germânicos, nunca tinham enfrentado a força de Roma, principalmente a comandada pelo próprio imperador. Sniva, vendo aquele imenso poder, sabia que perderiam a batalha se lutassem ali. Então, imediatamente, recuaram. Naquele momento, os godos estavam aterrorizados com a imagem que tinha aparecido à sua frente. Aquele imenso império era capaz de extingui-los por inteiro, mas ao mesmo tempo,
Sniva não tinha desistido. Não estavam recuando sem estratégia. Os Godos deixaram a cidade e correram em direção aos grandes montes que ficavam ao sul da cidade de Nicópolis. Aquelas imensas montanhas criariam a armadilha perfeita, porém os Godos teriam que conseguir atravessá-las muito mais rápido do que os romanos. Enquanto isso, na coluna de Argaif, os Godos tinham conseguido invadir a cidade. Assim como as outras, tudo lá dentro estava sendo destruído e saqueado, e como nenhuma ajuda de Roma apareceu para essa cidade, todos foram assassinados ou aprisionados pelos Godos. E já nesse momento, eles estavam deixando a cidade para trás, indo em direção ao seu mais novo saque, a cidade de Filipópolis. E enquanto esses desciam mais ao sul, a primeira coluna dos Godos seguia recuando. Exaustos, eles tinham conseguido cruzar aqueles montes, enquanto os romanos apenas tinham começado a subir. E isso era exatamente o que Sniva tinha planejado. Mas alguns dias se passaram, enquanto os romanos desciam aquela imensa montanha, os Godos haviam preparado uma terrível guerra no seu fim. As horas foram se passando, os romanos desciam no meio daquela floresta densa, sem nada conseguir ver à sua frente. O imperador Décio comandava as tropas que, cansadas, já mal podiam caminhar, quem dirá vencer uma luta. E assim, exatamente quando pisaram na última elevação daquela montanha, uma rajada de flechas cortou os ares, chovendo em cima das tropas de Roma. No meio daquele bosque escuro, os Godos haviam se espalhado por todo o lugar, e agora não havia como se defender daquelas flechas. Décio imediatamente organizou uma formação de guerreiros em círculos, para que assim pudessem se defender minimamente do ataque. Mas mesmo assim, esses guerreiros já estavam exaustos demais. Então, com um grito de guerra bárbaro, os Godos atacaram sem qualquer ordem para cima da formação romana. Usando as suas espadas e adagas, os Godos começaram a assassinar cada soldado romano que tinham os perseguido, e vendo que perderiam a batalha, o imperador Décio, junto de alguns poucos soldados, fugiram, subindo mais uma vez a montanha, voltando em direção à cidade de Nicópolis. E exatamente aquele dia ficou marcado para sempre na história goda, onde uma tribo de germânicos não só tinha invadido várias cidades romanas, saqueado e as destruído, mas também, quando Roma tentou se defender, os Godos exterminaram o próprio exército do imperador. E agora, eles tinham se livrado de Roma, pelo menos por um tempo. Os Godos continuaram saqueando várias aldeias e pequenas cidades da província romana da Mésia, e enfim, quando tudo aquilo estava destruído, eles seguiram mais ao sul, alcançando a segunda coluna de Godos, agora tendo os exércitos de Sniva e Argaif unidos em uma única força, seguindo para um imenso ataque à cidade de Filipópolis, que era a capital daquela província romana. Por alguns dias, os Godos agora em conjunto marcharam em direção à cidade, e ao chegar lá, começaram um cerco. O ataque foi feito em uma velocidade muito maior do que qualquer outra, e a riqueza que agora eles carregavam consigo poderiam mantê-los ricos por séculos à frente. Então, agora com aquela capital por inteira destruída, os Godos deixaram para trás, seguindo ao norte para onde estavam seus assentamentos. Porém, avançando mais uma vez, os soldados da última ponta da formação ouviam um som distante, um som que já tinham escutado antes, e quando olharam, não restou dúvida do que poderia ser. Mais uma vez, Roma estava atrás deles. Agora, ambos os exércitos godos iriam se encontrar com as tropas de Roma, porém muito maior do que aquelas que Sniva enfrentou. Da primeira vez, Décio, esperando apenas alguns guerreiros bárbaros que, como bandidos, saqueavam suas cidades, levou consigo uma pequena força de romanos. Mas depois de uma derrota, ele já estava buscando vingança, e agora trazia consigo 3 legiões inteiras, mais uma imensa tropa de guerreiros auxiliares, junto de 10.000 cavaleiros, tendo no total 80.000 dos seus melhores guerreiros. Sniva e Argaif imediatamente pararam de marchar. Eram eles que haviam acabado de sair de meses de guerra, e eram eles que já estavam caminhando há dias tentando deixar as terras romanas, mas de qualquer forma não tinham escolha. Agora era o momento de verdadeiramente enfrentar Roma, de igual para igual. E nesse dia, do ano de 251 depois de Cristo, aconteceu a que ficou conhecida como a Batalha de Ábrito. Quando os romanos os alcançaram, os 2 grandiosos generais de guerra godo já tinham posicionado seus exércitos. Quando os romanos os viram, tiveram certeza que venceriam aquelas tribos bárbaras. Então Décio, que comandava do fundo das tropas, enviou o seu filho Herênio, que comandava toda a cavalaria romana. Os cavaleiros seguiram o filho do imperador, porém Herênio, confiante de que venceriam aqueles bárbaros, acelerou mais com seu cavalo, se aproximando demais das tropas godas. Então os arqueiros, que olhavam de cima dos seus cavalos, apenas aguardando o filho do imperador se aproximar um pouco mais, ouviram a ordem de atacar. Então uma flecha cruzou no meio das tropas godas, atravessou um por um daqueles soldados, cruzou o campo de batalha e enfim acertou o peito de Herênio.
o filho do imperador imediatamente caiu do cavalo, ficando para trás do ataque da cavalaria. E os cavaleiros, que continuavam em velocidade, pararam e olharam para o lado e viram que o seu comandante tinha sido morto. Isso os abalou completamente, de forma que, ao ouvir os sons horríveis que saíam das tropas godas logo à sua frente, com hordas de flechas caindo sobre suas cabeças, eles recuaram, fugindo do campo de batalha com um olhar de terror, e muitos desses, atingidos por flechas, nem mesmo conseguiram sair dali com vida. Enquanto os cavaleiros de Décio fugiam, Sniva e Argaif analisavam seu inimigo ao fundo das tropas godas. Se eles batalhassem ali, em campo aberto contra os romanos, não tinham a menor chance de ganhar. Por mais que tivessem a mesma quantidade de guerreiros, ainda assim lutavam contra Roma, a mesma Roma que venceu o Império de Cartago alguns séculos atrás, que tinha conquistado quase toda a Europa e que lutava uma guerra contra o imenso Império Persa. Eles tinham habilidades que os godos nem sonhavam em ter, então teriam que vencer a guerra na inteligência e contar com os deuses para que o plano funcionasse. Assim, Sniva e Argaif comandaram suas tropas para se separarem em três. Duas linhas se manteriam na frente, em distância uma da outra, enquanto a terceira e última linha seguiria Sniva e Argaif, continuando ao norte do campo de batalha. Assim, com seus 70.000 guerreiros, Décio atacou em conjunto as linhas godas. Eles correram em um grito de guerra com toda a velocidade, enquanto os godos se mantiveram parados. Na realidade, estavam quase recuando em um movimento muito devagar. Então, quando se encontraram, o barulho do choque das espadas e berros dominou aquele lugar. Os godos da primeira linha lutaram e resistiram ao máximo que puderam, mas então recuaram, abrindo espaço para que a segunda linha de ataque entrasse. Tendo já enfraquecido parte das tropas de Décio, os godos agora continuaram o ataque, enquanto a primeira linha recuava ainda mais, seguindo ao norte da batalha. O mesmo aconteceu com a segunda linha. Lutaram bravamente e o quanto puderam, mas viram que estavam perdendo guerreiros demais e também recuaram. Como Sniva muito bem sabia, era impossível vencer Roma em uma batalha limpa. Foi por isso que ele criou esse plano. A segunda, assim como a primeira, recuou em velocidade, levando os romanos ainda mais para as terras do norte. Então, assim que a segunda linha desapareceu da vista dos romanos, eles dão de cara com a terceira, onde estava Sniva e Argaif, apenas esperando o verdadeiro embate. Décio, que queria se vingar pessoalmente daquele bárbaro godo que o venceu nas florestas há um ano atrás, avançou sem pensar em velocidade para cima daquelas tropas. O que os romanos descobriram é que estavam entrando dentro de um pântano. Os godos por décadas viveram nas terras da Germânia, uma terra de florestas e pântanos. Não só aprenderam a se mover, mas aprenderam a guerrear e vencer batalhas usando eles. Assim, os romanos, ao avançar, começaram a afundar. Os cavalos pouco se mexiam nessa terra movediça. Então, quando Décio e todo o seu exército estava preso dentro dessa armadilha bárbara, Sniva mandou atacar. Os godos, mais uma vez, ao estilo germânico, correram pelas terras difíceis de se mover, como se fossem nascidos daquele pântano. Eles atacaram com uma fúria que aterrorizou aqueles romanos, que jamais tinham visto um inimigo atacar assim. Décio, que estava no fundo das tropas, tentou mais uma vez fugir da batalha. Só que, dessa vez, Sniva sabia exatamente o que ele iria fazer. Então, comandou que as duas tropas que haviam lutado antes cercassem por completo os romanos. Décio, assim como seu filho, morreu naquela batalha. E esse dia ficou marcado para sempre, não só apenas na história dos godos, mas também na dos romanos, sendo Décio o primeiro imperador romano a ser morto nas mãos de um estrangeiro. E foi ali onde os soldados romanos morreram, assassinados pelos godos e engolidos pelo pântano. Os godos ainda naquele ano deixaram as terras de Roma. Com todos aqueles saques, eles tinham se tornado um povo extremamente rico. Além do porquê, ao vencerem o próprio imperador de Roma, eles saquearam as próprias riquezas imperiais, sendo elas todos os tesouros que o imperador carregava consigo. Essa riqueza era tamanha que Roma, quando perdeu ela, unindo com a crise financeira que já assolava o império, fez com que a inflação disparasse. O Estado romano mais uma vez tinha voltado ao completo caos, de forma que nem mesmo tentaram uma vingança contra os godos. E esses que perceberam isso, aproveitariam para cruzar fronteiras que jamais tinham sequer sonhado em cruzar. Os godos, agora muito mais ricos e fortes na região conquistada, começaram saques para cada vez mais longe. Nos anos seguintes, muitas cidades do império foram saqueadas, muitas outras devastadas ao modo germânico. Tomis, Bizâncio, Éfeso e até mesmo a própria Atenas foram algumas das cidades saqueadas pelos godos durante esses anos. Isso não era algo normal de acontecer ao império e mostrava como Roma estava em uma verdadeira decadência nunca antes vista pelo povo romano. Enquanto isso, os godos estavam destruindo o leste do império e todas essas cidades clamavam pela ajuda de Roma. E foi tentando conter as revoltas populares que o então imperador Aureliano decide, assim como Décio, dar um fim ao problema dos godos. No ano de 270 depois de Cristo,
os godos liderados pelo filho do general Sniva, que derrotou Décio em batalha, atacavam a cidade de Anchialo e Nicópolis mais uma vez. Porém, quem aparece para defender aquelas cidades foi o próprio imperador Aureliano, com uma imensa tropa. Naquele dia, 5.000 soldados godos morreram em batalha, ao lado do filho do herói de guerra, Sniva. Aureliano volta para Roma como um salvador que assegurou parte do Império Romano. Realizou o famoso triunfo romano que acontecia na capital quando o imperador vencia uma grande guerra. E em seguida, tomou uma estranha atitude. O Império Romano, a partir daquele dia, estaria deixando toda a região da Dácia, agora não mais fazendo parte do Império de Roma. Bom, tudo isso que aconteceu, na verdade não foi uma vitória romana. Na realidade, foi uma terrível derrota. Aureliano tinha percebido como o Império daquele jeito não poderia vencer os godos, principalmente agora que tinham se tornado extremamente fortes. Então, para controlar o povo romano, ele venceu uma minúscula batalha contra os godos, dizendo ao povo que tinha derrotado aquela ameaça. E depois se rendeu, entregando toda a região da Dácia aos godos. E foi assim que no ano 275 d.C., quando os godos veem os soldados romanos deixando aquela região, veem cada guarnição de Roma se esvaziando, eles percebem o que tinha acontecido. Então, 79 anos depois, aquela exata mesma região que os antigos godos tinham visto sob o controle de Roma, com aquelas grandiosas e poderosas cidades romanas, com toda a terra que eles tinham sonhado em conquistar, estava livre. E eles, de fato, a conquistaram, acrescentando agora toda a Dácia ao seu território. Os godos dominaram por inteira aquela região. Cidade por cidade foi conquistada e governada pelos godos. E aos povos que lá viviam, todos agora estavam sob as ordens godas. Do tempo que se passou desde que Aureliano abandona a Dácia, toda a sociedade goda estava se transformando por completo. Por toda aquela região, muitos reinos surgiram. Várias famílias que foram se tornando poderosas com o passar do tempo, agora assumiram o poder das cidades por lá espalhadas. Porém, todos esses pequenos reis respondiam a uma única autoridade, o verdadeiro rei godo, a autoridade máxima daquele povo, e quem comandava a Confederação Gótica, onde todos os reis se reuniam para debater a política, questões econômicas e decisões em guerra. Foi também nesses anos que se passaram que houve uma grande ruptura na civilização goda. Ninguém sabe ao certo quando ou o porquê isso aconteceu, mas o que se sabe é que, por volta dessa época, os godos do norte se dividiram dos godos do sul, criando uma fronteira exatamente sobre o rio Dniester, sendo o reino do norte chamado de Greuntungus, enquanto já o do sul foram chamados de Tervingios. Mas, unicamente por motivo de facilitar a história, vamos usar nomes mais conhecidos para eles, os visigodos e os ostrogodos. A partir dessa data, os godos realmente tinham se dividido por completo, muitas vezes batalhando entre si, se tornando reinos completamente separados um do outro. E nesses tempos de maior paz, principalmente com Roma ocupada na sua própria crise, os godos tiveram muito tempo para prosperar. A sua agricultura tinha explodido em produção. Trigo, cevada, aveia, vários outros alimentos eram colhidos em imensas quantidades. Com a agricultura ao máximo, a população goda começou a aumentar como nunca antes em toda a sua história. Também aprenderam com os romanos a manipular metais, principalmente o ferro. Isso significava também que agora os godos tinham um exército muito mais poderoso do que antes, com muito mais guerreiros e com um armamento muito mais aprimorado. O imperador Aureliano, quando deixou a Dácia, pensou estar dando aos godos apenas um pedaço de terra, mas a verdade é que ele acabou por criar um monstro. Antes eles lidavam com uma tribo germânica que, assim como as outras, se moviam de cidade em cidade buscando o saque que conseguissem carregar. Agora, tinham se tornado uma força política e econômica, já muito diferente dos godos que tinham conhecido há mais de 100 anos, enquanto Roma, ao contrário, estava cada vez mais próxima da sua destruição. Foi na virada do século III ao século IV que aparece um homem que mudou todo o cenário, tanto para Roma quanto para os godos. Esse homem é conhecido como Constantino I. Roma, em seu estado de completa anarquia, parecia impossível de ser resolvido, mas Constantino realmente conseguiu fazer isso. Ele unificou todo o império mais uma vez e decidiu por criar um programa de pacificação das fronteiras de Roma, resolvendo de uma vez por todas o problema bárbaro. As histórias contadas sobre Constantino percorriam por todo o império, chegando até mesmo nos ouvidos dos godos. No século IV, o mais novo imperador Constantino teria conseguido pacificar toda a fronteira oeste do império, derrotando vários povos germânicos, alguns tendo seus povos dizimados, e para que ficassem de exemplo para todos os outros bárbaros que ousassem desafiar o império, Constantino fez de refém 2 reis franco-germânicos daquela região e enviou-os diretamente para a cidade romana de Tréveris, onde foram devorados por feras na arena da cidade, onde cada cidadão romano pôde ver a vitória de Roma sobre os bárbaros. Há anos essas histórias rondavam as terras dos visigodos
godos e ostrogodos. E Roma, por mais que estivesse desestabilizada, enfraquecida, ainda assim era Roma. Tinha um exército praticamente infinito, onde podiam perder quantas batalhas quisessem, e ainda assim apareceriam no dia seguinte, com dezenas de milhares de soldados para continuar a guerra. E os godos sabiam disso. A qualquer momento, em qualquer dia, poderia aparecer um exército de Roma às suas portas, destruindo todas as suas cidades, assassinando todo o seu povo. E quando amanhecesse, não existiria sequer resquícios de que um dia houve uma civilização ali. Só que então, esse dia chegou. Em um dia, quando os guardas visigodos olhavam de cima das muralhas de sua cidade, viram uma imensa movimentação à sua frente. Na distante paisagem, no outro lado do rio Danúbio, aquele mesmo velho oceano vermelho apareceu diante dos seus olhos. Imensas legiões daquelas que acompanhavam o imperador surgiram na paisagem visigótica. Imediatamente avisaram o rei do que estava acontecendo. Os romanos estavam se posicionando do outro lado do rio, construindo assentamentos de guerras e se preparando claramente para o que viria a ser uma terrível batalha. No passar dos meses, os visigodos viram o plano daqueles romanos. Estavam projetando uma ponte que cruzaria o rio Danúbio, e isso significava aos godos que a situação tinha piorado completamente. Uma coisa era os soldados de Roma com dificuldade atravessando o Danúbio. Outra coisa era toda a tropa romana marchando em velocidade para o ataque, em todo o seu poder e disposição contra os godos. O rei dos visigodos sabia muito bem disso. Foi então que ele comandou a todos que naquelas regiões estivessem, que deixassem as suas casas, deixassem tudo e se movessem para o norte, na região dos Cárpatos. Pequenos reis godos comandaram a debandada de suas tribos cada vez mais para cima, porém, enquanto isso, Roma tinha enfim finalizado a sua ponte, e Constantino, que estava junto das suas tropas ao outro lado do rio, comandou um ataque, e em alta velocidade, os romanos se locomoveram para dentro das cidades góticas, e as encontrando vazias, continuaram seguindo ao norte. Por meses, eles continuaram se movendo, e Constantino sabia muito bem o que fazia. Os visigodos, com o passar do tempo, migrando com aquela imensa população, estavam gastando todos os suprimentos que eles tinham. A comida, quanto mais os dias se passavam, mais se tornava escassa. Primeiro para a população, depois para os próprios guerreiros. E para piorar toda a situação, chegando na terra dos Cárpatos, os visigodos dão de cara com vários povos sármatas, que viviam exatamente naquelas regiões. Fracos e famintos, após meses de uma extensa migração, eles continuaram lutando com as tribos sármatas, disputando nem mais o domínio da região, mas sim a sua própria sobrevivência. Foi então, no ano de 332, após 2 anos que os visigodos deixaram a sua terra, que acontece uma aliança entre Roma e as tribos sármatas. E Constantino, agora unido desses povos, estava cada vez mais estendendo a batalha, como se estivesse de propósito fazendo ela durar mais. Isso porque ele realmente estava. O imperador sabia que os godos estavam sem suprimento e logo começariam a morrer de fome. E foi exatamente o que aconteceu nos próximos dias, obrigando o rei visigodo a se render. Constantino, que estava longe de querer puramente exterminar aqueles godos, ofereceu um acordo de paz com o rei, que ao invés de acabar com a existência deles, ele faria os godos se tornarem submissos a Roma, podendo usá-los quando Roma precisasse. Assim, transformou toda a região visigótica em uma cidade cliente do Império Romano, que fora chamado de Gótia. As cidades clientes não eram exatamente cidades oficiais do Império Romano. Na realidade, era algo muito pior para aqueles que viviam nessas cidades. Eram povos que foram dominados em guerra e agora estavam subordinados ao Estado de Roma. E como parte do acordo, nesse dia em diante, os visigodos teriam que fornecer soldados para que lutassem nas guerras romanas. O próprio filho do rei supremo dos visigodos foi levado como refém para dentro do império, onde Roma faria de tudo não para torturar esse refém, mas para conquistá-lo, tentando quase transformá-lo em um romano, para que assim convencesse os outros godos de que o melhor a se fazer era se aliar a Roma, ao invés de desafiá-la, ou no caso, escolher Roma ao invés da liberdade. Após o rei assinar o tratado e deixar o seu próprio filho com Constantino, os visigodos puderam voltar às suas casas. Daquele dia em diante, tudo tinha voltado ao normal. As pessoas trabalhavam em seus ofícios, os guerreiros treinavam e se preparavam para guerras, os reis governavam as cidades, mas todos dentro do reino visigótico sabiam o que tinha acontecido. Daquele tratado em diante, os godos já não eram mais um povo livre. Se antes tomavam suas próprias decisões políticas, lutavam em suas próprias guerras, agora era Roma quem decidiria tudo isso por eles. Ao menos Constantino tinha lhes dado algo em troca. O comércio nas fronteiras romanas tinha sido aberto, ou seja, após o tratado, os visigodos poderiam vender os seus produtos para os povos dentro da fronteira romana, ao outro lado do rio Danúbio, povos que tinham muito mais dinheiro para consumir. Isso acabou por evoluir a sua economia, mas para um povo que desde o século I desconheceu a servidão, jamais se acostumaria a ser servos de Roma. E esse tratado não conseguiria durar por muito tempo.
Durante 30 anos que se passaram, a relação de Roma com os visigodos tinha se mantido estável. Também, durante esses 30 anos, muitos homens entraram nas terras visigodas, vindos do centro do Império Romano, trazendo consigo uma mais nova fé. Esses, se estabelecendo nas camadas mais pobres da sociedade goda, começaram a espalhar a palavra de um Jesus de Nazaré que havia nascido há alguns séculos atrás. Muitos daqueles godos abandonaram a sua religião germânica e seguiram o cristianismo, só que também, ao mesmo tempo, muitos outros godos olhavam com desprezo para essa religião. Para eles, o cristianismo estava longe de ser uma religião inofensiva, mas sim era um instrumento de Roma. E cristianizar aquele povo era muito antes um ato de romanizar do que propriamente espalhar aquela religião. E o rei que via o seu povo deixando os seus deuses antigos, os deuses que os acompanharam desde a Escandinávia, os deuses de quem descendiam os seus próprios reis, como eles acreditavam, ele via como uma afronta ao seu povo e à sua história, mas nada podia fazer, pois caso ousasse tocar nesses cristãos, imediatamente teria Roma, agora fortificada mais uma vez, chegando aos portões do seu reino. Pelo menos, essa romanização serviu para uma coisa: os godos estavam muito mais unidos do que nunca. Ser godo se tornava um motivo de orgulho para cada pessoa lá dentro, e um dia isso explodiria, e de fato aconteceu por causa de um rei visigodo chamado Atanarico, o filho daquele mesmo godo que há décadas foi feito de refém por Roma e levado por Constantino. Estamos agora no ano 360 depois de Cristo, 30 anos depois do Tratado de Submissão a Roma. O povo, há tempo, havia se cansado dos romanos, havia se cansado de lutar em guerras que nem mesmo eram suas, cansados de terem Roma interferindo em suas vidas, e pressionavam o rei Atanarico para que mudasse isso, para que desafiasse e decretasse guerra contra o império. Mas o rei visigodo sabia muito bem que caso ousasse isso, aí sim, toda a sua civilização seria destruída. Mas ao mesmo tempo, isso não significava que não houvesse outras formas de fazer isso. Primeiro, tentou renegociar o acordo feito com Constantino, com o atual imperador Valente, mas não deu certo. E em 365 depois de Cristo, uma oportunidade surge nas mãos de Atanarico. O rei tinha entrado em contato com um homem chamado Procópio, que planejava derrubar o imperador e usurpar para si o trono. Então Atanarico envia mais de 3.000 soldados godos para o exército de Procópio. E em troca, se Procópio vencesse essa guerra e virasse o imperador de Roma, revogaria o acordo. O problema é que foi Valente quem saiu vitorioso e descobriu quem fora todos os aliados daquele que tentou o assassinar, e entre eles estavam os visigodos. Atanarico ficou sabendo da derrota de Procópio e também de que o imperador Valente estava buscando um por um daqueles que ousaram tentar destroná-lo. Então, ele começou a preparar os seus exércitos, assim como o seu povo. Foi então no ano de 367 depois de Cristo que, assim como aconteceu há mais de 30 anos, os exércitos de Roma tinham chegado nas portas dos visigodos. Valente, junto dos seus soldados, cruzaram a ponte que Constantino tinha construído, atravessou marchando em velocidade para cima das cidades godas. Porém, exatamente como Constantino, não encontrou ninguém lá. Descobriu que os godos tinham novamente subido para o norte, para as terras mais altas, só que dessa vez, Atanarico tinha se preparado para isso. Levou rebanhos, sacos e mais sacos de suprimentos, e por mais que essa guerra durasse anos, eles conseguiriam se manter afastados com suprimentos suficientes para sobreviver. Enquanto isso, o imperador Valente, com todas as suas tropas, continuavam devastando tudo o que encontravam nas terras dos godos. Porém, durante muito tempo do ano de 368, uma imensa enchente tomou conta do rio Danúbio, fazendo com que atrasasse ainda mais os romanos a cruzarem a ponte. E em 369, 2 anos depois de que Valente tinha conseguido chegar nas terras dos visigodos, eles finalmente estavam prontos para atacar. Subindo em velocidade ao norte, à procura do povo godo que lá estaria assentado em algum lugar, eles marcharam com força por aquela região. Foi então durante esse ano que finalmente Roma encontra sua presa, que aparentemente fugia com medo da derrota. Atanarico, que comandava a batalha prestes a acontecer, olhava das terras mais altas a chegada de Roma. Era agora que a principal e mais perigosa parte do seu plano iria acontecer, e onde tudo estaria nas suas mãos. Atanarico preparou um recuo imediato de todo o povo, enquanto Valente avançava com seus exércitos para a destruição daqueles visigodos. O rei continuava se afastando, comandava algumas tropas para enfrentar frente a frente Roma, e depois elas recuavam. Hordas de flechas eram enviadas de tempos em tempos em direção às legiões romanas. Atanarico nunca venceria a guerra assim, e ele sabia muito bem disso. Atanarico tinha entendido, assim como os muitos outros reis visigóticos, que não era possível enfrentar Roma de igual para igual. Eles eram um império quase milenar já naquela época. Tinham acumulado séculos e mais séculos de estratégia de guerra, treinamento militar. Não existia vencer Roma em uma batalha de campo aberto. Por isso, Atanarico usaria daquilo que era mais próprio aos romanos:
a política. Atanarico tinha percebido a fraqueza de Roma das últimas décadas e entendeu os motivos dessa fraqueza. Ele entendeu como Roma estava desestabilizada politicamente. Não à toa, Atanarico havia enviado exércitos para usurpar o trono, tirando vantagem desse caos. Também sabia o como a guerra persa estava destruindo e pressionando os romanos. E com esses dois motivos, ele sabia que se conseguisse estender essa guerra, se conseguisse fazer com que Valente gastasse tempo demais com os godos, poderiam vencer a guerra sem nem mesmo batalhar. Só que para isso, Atanarico segurou aquela batalha, estendeu a guerra como alguém que tenta segurar um edifício com as próprias mãos. Muitos do seu povo morreram em ataques romanos, mas mesmo sabendo que a qualquer momento eles podiam perder o controle da guerra, Roma podia avançar e destruir todos os seus exércitos, assassinar todo o seu povo em busca de vingança. Ainda assim, o povo visigodo continuou lutando, continuou acreditando no plano de Atanarico. Até que então, no ano de 369, Atanarico consegue exatamente aquilo que ele queria. O imperador Valente, desde o ano 367, estava sendo pressionado pelos romanos para que acabasse logo com essa guerra e desse um fim a essas minúsculas tribos bárbaras. E já um ano depois, mais batalhas estouraram no fronte persa, com muitos romanos morrendo, enquanto seu imperador não conseguia vencer alguns bandos de saqueadores. Foi assim que nesse ano de 369, Valente já não tinha mais escolha, e pressionado por cada lado do império, ele ofereceu um acordo de paz com os godos, e aquilo que eles conseguiram foi exatamente o que os godos sempre sonharam. Atanarico conseguiu ao seu povo a dissolução do antigo acordo que tinham feito com Roma na era de Constantino, e agora eles tinham se libertado por completo do império. E Atanarico, que era filho do homem feito de refém por Roma no antigo acordo, tinha prometido ao seu próprio pai que jamais pisaria dentro do império, e cumpriu esse acordo. Na negociação, fez com que Valente encontrasse no meio do rio Danúbio, e em pé, em cima de um barco que flutuava nas águas que dividiam o império do mundo bárbaro, que eles desfizeram o antigo acordo. E assim, o rei Atanarico tinha libertado os godos do império de Roma. Nos anos que se passaram, mais uma era de ouro tinha vindo até o povo visigótico. E dessa vez, não era a prosperidade que eles comemoravam, mas a liberdade. Viveram décadas sob o domínio do Império Romano, décadas vendo seus filhos morrerem em causas romanas, décadas tendo Roma comandando o seu povo. E agora, Atanarico foi quem os tinha libertado. Porém, essa liberdade, essa era dourada, durou pouquíssimo tempo. Exatamente um ano depois do fim dessa guerra, em 370, um terrível povo tinha chegado nas portas, desta vez do reino ostrogodo. Em uma noite, o povo ostrogodo tinha acordado com a destruição de toda a sua cidade logo à sua frente. Como um furacão, eles tinham passado por cima daquele reino, como se passassem por uma minúscula tribo. Os ostrogodos viram suas cidades incendiadas, pessoas estavam aos montes, derramadas no chão, seus muros tinham sido destruídos e eles nem mesmo tinham visto a chegada do seu inimigo. Alguns guerreiros ainda corriam pelas ruas, caçando os poucos que tinham conseguido sobreviver naquele ataque. Certamente não eram romanos, mas também estavam longe de ser germânicos ou qualquer outro povo europeu. Eles nunca tinham visto algo assim. Eram bárbaros e assassinos como os germânicos, mas sofisticados e poderosos como os romanos. Em horas tinham destruído um reino inteiro, e o restante daqueles ostrogodos que tinha conseguido se esconder fugiu para as terras a oeste, deixando toda a sua própria terra vazia. O rei Atanarico, que tinha ouvido que os godos do norte tinham sido atacados e vencidos, se preparou para um possível ataque. Tinha escutado sobre o perigo desse povo, do como eles não pareciam ser humanos, mas ignorou os avisos. Muitos povos vencidos aumentam o seu inimigo, e de qualquer forma, nenhum povo seria capaz de atingir aquilo que as histórias contavam. Mesmo assim, se preparou como nunca antes. No Dniester, o antigo rio que dividia os dois reinos góticos, ele começou a construção de uma imensa muralha que protegeria as terras visigóticas, só que aquele povo tinha chegado muito mais rápido do que Atanarico previu. A ponte ainda não tinha ficado pronta, e Atanarico não tinha se preparado o suficiente para o perigo à sua frente. Em segundos, toda a paisagem tinha sido tomada. Assim como os romanos, aqueles povos tinham tomado todo o campo com suas gigantescas tropas. E com um rápido ataque, os visigodos viram exatamente aquilo que os ostrogodos tinham presenciado há 5 anos. Eles cruzaram aquele rio, enquanto os godos tentavam recuar, mas foram lentos demais. Os cavaleiros que controlavam seus cavalos como se fizessem parte do próprio corpo, atiravam flechas capazes de cruzar todo o campo de batalha e acertar exatamente no peito de um soldado visigodo. Como os germânicos, esses soldados não tinham ordem, não tinham nenhuma estratégia, o que também significava que eram totalmente imprevisíveis. Batalhavam para destruir sabendo que já iriam vencer.
Atanarico, vendo que eles estavam conseguindo aquilo que queriam, ordenou a todos os soldados que fugissem da batalha. Eles não podiam vencer se ficassem ali, então deixaram mais uma vez as suas terras, indo mais ao norte, na região dos Cárpatos. Conseguiram despistar eles, mas depois de alguns meses, eles já conseguiram encontrar os godos mais uma vez. O rei Atanarico, que olhava mais uma vez a chegada daquele exército, temia pelo fim do seu povo como nunca antes havia sentido. Havia 6 anos que os visigodos tinham conquistado a sua tão sonhada liberdade. Finalmente, eles eram um povo livre, com uma prosperidade que garantiria o futuro de várias e várias gerações à sua frente, que faria com que todos ali tivessem uma vida cada vez melhor, mas eles nem mesmo tiveram tempo de conceber essa vida. E Atanarico não iria perder isso, não aceitava. Essas eram as suas terras, onde há séculos haviam chegado, lutaram contra germânicos que tentaram invadir, contra povos locais, venceram até mesmo de Roma pela sua terra. E não era para um povo desconhecido que eles a perderiam. Atanarico estava pronto para lutar, e disposto nem que fosse para morrer em guerra, mas morrer na sua terra, pela liberdade do seu povo. Porém, o que ele não esperava é que eram esses mesmos que não estavam dispostos a isso. Os soldados e o povo visigodo, sabendo do que eles tinham feito aos seus irmãos do norte, haviam há muito desistido de lutar. Não tinham como vencê-los, eles iriam ser destruídos ali mesmo, e foi exatamente nesse momento que o povo abandonou o seu próprio rei. Eles ouviram que os ostrogodos estavam deixando a região da Gótia, indo em direção às muralhas de Roma, indo pedir asilo e ajuda romana, e vendo que essa era a forma mais segura de continuarem vivos, os visigodos fariam o mesmo. Atanarico ouvia isso, incrédulo. Por décadas, eles lutaram contra os romanos. Milhares de soldados foram mortos e torturados pelas mãos do Império. Roma, em cada um dos seus ataques, havia destruído cidades, e com Constantino foram dominados e tratados como animais por Roma. E agora que tinham se libertado, queriam ajuda do Império, queriam mais uma vez voltar para as mãos confortáveis de Roma. Esse era o momento de se provarem um povo digno da sua própria terra, capazes de defender ela quando alguém as desafiasse, e não correr aos braços do Império, que dá a segurança em troca de liberdade. Atanarico mais uma vez disse a eles: se querem ser livres, a verdadeira liberdade, terão que enfrentar os próprios demônios quando eles aparecerem. Agora, caso queiram o conforto, a segurança, então não são dignos dela, porque de nada adianta ser livre se você não tem a coragem para segurá-la. Mas a verdade é que o povo já estava decidido. Viveram anos sob o domínio romano. Muitos nasceram dentro do regime romano sem nem mesmo conhecer como fora o povo godo antes deles. O povo godo que havia cruzado os mares quase congelados da Escandinávia para chegarem ao norte da Polônia, ou o povo que caminhou por quase um continente inteiro até chegar naquela que viria a ser a sua terra, ou mesmo o povo que havia vencido Roma várias e várias vezes, que havia feito ela se render sem nem mesmo precisar batalhar, e que teve uma dinastia de reis que os levou a uma prosperidade que qualquer tribo escandinava jamais imaginaria. Então lá deixaram Atanarico, enquanto partiram para encontrar os ostrogodos a caminho de Roma. O rei Atanarico, por sua vez, foi destronado e então partiu às montanhas acompanhado de alguns poucos velhos guerreiros para se esconder, já que agora eram mais fracos do que uma pequena tribo, mas ainda assim mantendo a promessa que fez a seu pai, onde jamais pisaria dentro do Império Romano. E foi assim que no ano de 376, nas margens do rio Danúbio, soldados romanos avistaram dezenas de milhares de godos se aproximando das muralhas de Roma. Agora, tendo perdido suas terras, suas casas, tudo aquilo que há poucos anos era território godo. E é aqui, nesse exato ano, nesse exato momento, com a chegada dos refugiados godos na fronteira romana, que começa a queda do Império de Roma.